Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse Deus maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, e agradecer a Deus, irmãos, por essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus e podendo meditar, podendo aprender um pouco mais sobre o projeto de Deus. A riqueza de uma pessoa, irmãos, ela está dentro do seu pensamento. Se o seu pensamento for bom, se aquilo que você estiver vivendo, que você estiver fazendo, estiver te agradando, estiver de acordo com o seu desejo, com seus sonhos, com as suas vontades, você com certeza vai se alegrar, vai ser feliz. Normalmente a gente se aborrece quando as coisas acontecem ao contrário àquilo que a gente pensa ou deseja. Mas somos impelidos todos os dias para nos satisfazermos com as coisas materiais. E é o que o mundo nos incentiva, né? O mundo, ele nos atrai constantemente para a gente buscar a felicidade nas coisas materiais. Nas coisas materiais você pode ter até prazer. Prazer não é sinônimo de felicidade. Felicidade é outra coisa. E eu posso dizer para você que nada aqui na terra, nada de material, vai preencher o vazio que você tem dentro de você. Se você compreender que não adianta arrumar desculpa, porque as pessoas ficam arrumando desculpa o dia inteiro, né? Botando a culpa em tudo, botando a culpa em todo mundo, como se as pessoas ainda fossem culpadas pelas infelicidades, pelas frustrações, pelos sonhos não realizados da pessoa. A hora que ela compreender que Deus é Pai, que o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus, o único Deus, só há um só Deus. A hora que ela compreender que esse Deus, ele é presente, ele tem um projeto, ele tem poder incomensurável, sem medidas, que ele pode fazer o principal, que é te fazer alegre e te fazer feliz. Na hora que a pessoa compreender isso, como o presbítero Paulo aqui leu aqui no livro de Samuel, que Deus não quer sacrifício, Deus quer a nossa conversão. Deus precisa que você se converta? Não. Mas você precisa. A conversão é o quê? É você voltar os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos, as suas vontades para o projeto de Deus. Por que que tem a Bíblia? A Bíblia é um norte, é um caminho para que através desses versículos você pense direito, você ande direito, para o seu próprio bem. Deus não ganha nada com isso, não. É você quem ganha. É muito difícil esse caminho? Claro que é. Jesus nunca falou que seria fácil. Jesus mesmo disse que a porta é estreita. Uma porta estreita é uma porta difícil de você passar. Jesus falou, pega a sua cruz e me segue. Jesus não falou assim, olha, você comigo você vai andar sem cruz. Não. Até porque Deus deixa claro que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Muitas vezes você precisa de passar pela água. Muitas vezes você precisa de passar pelo fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens de Deus, desde a sua infância, mas tiveram que passar pelo fogo, literalmente. Serem confrontados e ameaçados a perderem tudo
inclusive as suas vidas, com uma morte terrível, sendo queimado. Em troca de reconhecer Deus na vida deles ou não. Eles fizeram como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu prefiro o projeto de Deus. Vai me matar queimado? Não tem problema. Eu creio no projeto de Deus. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus é comigo. Eu creio na ressurreição e na vida eterna. Eles não eram suicidas, eles não tinham pensamentos suicidas. Eles tinham fé. Talvez a fé deles não fosse absurdamente grande, mas eles exerciam a fé. A fé não importa o tamanho dela. Por isso que no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 5 em diante ali, Deus deixa claro: é necessário que aquele que crê, todo mundo crê. Você sai na rua, todo mundo acredita em Deus, até ateu. Se apontar um revólver para ele e falar: ai meu Deus, então quer dizer que ele acredita num Deus. Mas e daí? É necessário que aquele que crê, creia que Deus existe de verdade e que é Ele que é galardoador daqueles que o amam. Ou seja, você tem que aprender a amar a Deus, você tem que conviver com Deus. É na sua casa, irmão. A igreja é só um momento, é um pequeno tempo que você vem aqui para ouvir a palavra de Deus, para acrescentar a sua fé, para ouvir testemunhos, para conviver com pessoas que estão buscando o mesmo caminho que você. E o caminho com Deus é o caminho da alegria, é o caminho da felicidade, é o caminho da força, do poder, da vitória. Com Deus é só vitória. Ah, mas pastor, você está falando com Deus é só vitória, mas você está com problema, você está doente, você está isso, você está aquilo, está acontecendo isso com você. Mas, meu irmão, se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Quem crê em Deus, crê nisso. Não importa o que está acontecendo comigo. Não importa a forma que eu vou morrer, para mim não faz diferença nenhuma a forma que eu vou morrer. Aquele que crê em Deus, você vê o exemplo do apóstolo Paulo, ele não se importava nem de apanhar. Eles batiam nele, prendiam, soltavam, ele já estava pregando na porta da prisão, estava pregando para o carcereiro. Entendeu? Agora, nós estamos muito focados na terra. Completamente focados na terra. Isso não vai dar certo, irmãos. Tempo para o nosso corpo a gente tem, tempo para as coisas materiais a gente tem, sobrando, todos os dias. Tirar 5 minutos para Deus é difícil. Agora eu te pergunto, como você vai amar a Deus, como você vai viver esse projeto de Deus, sem você buscar a Deus, sem você exercer isso? É a mesma coisa se você encontrasse alguém que você se apaixonasse, ao ponto de querer casar com essa pessoa, e a pessoa falou: eu caso com você, mas eu vou morar no Japão, você mora aqui no Brasil, uma vez por ano a gente encontra, ou a cada 2 anos. Você não ia casar, meu irmão. Com Deus é casamento, entenda, por o seu próprio bem. Porque você precisa de se achegar a Deus, você precisa de ter um relacionamento de intimidade com Deus, para você lá na frente, um dia conseguir amar a Deus. Se você achar que você vai acordar amando a Deus, só se te der uma doença muito grave, aconteceu uma desgraça muito grande com você, meia hora depois, você está apaixonado por Deus. Entendeu? Você quer ir na igreja toda hora, todo dia, você quer ler a Bíblia rapidamente, você quer rezar, você quer encontrar com 50 pastores, entendeu? Aí você fica, ouve um louvor, chora, lê um versículo, chora, aí você fica apaixonado por Deus. Entendeu? Infelizmente, 99% das pessoas vêm a Deus pela desgraça, né? Pela força. E Deus não está querendo isso, Deus não quer isso, Deus não quer o sofrimento nosso, gente. Deus quer a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz, né? E só tem uma pessoa que pode nos ajudar, só tem uma, somos nós mesmos.
É você mesmo, é você que tem que começar a observar as atitudes que você toma, os pensamentos que você tem, como você está interagindo com as pessoas, com o mundo, com o seu redor. Isso está encaixando na palavra de Deus? Como diz o presbítero Paulo, Jesus faria assim? É assim que ele ia fazer? É essa atitude que Jesus tomaria? Então, a Bíblia é um livro que mostra exemplos para que a gente possa escolher os bons exemplos. Maus exemplos tem na Bíblia também, de grandes homens de Deus que rejeitaram os mandamentos de Deus, que tiveram grandes oportunidades, pessoas que andaram com Jesus, que viram tudo e rejeitaram o projeto de Deus. É muito difícil para nós, irmãos, é muito difícil para nós acreditar na Bíblia, é muito difícil para nós acreditar na ressurreição e na vida eterna. Não adianta as pessoas ficarem com essa conversinha aí, porque conversa não paga conta. Nós estamos falando de sentimento verdadeiro. Porque o dia que eu encontrar uma pessoa que realmente ela ama a Deus, que ela crê na ressurreição e vida eterna, ela não precisa falar nada para mim, eu já vou saber. É só você ver a história de Paulo, Pedro, Elias, Eliseu, Josué. Eu vejo a história dessas pessoas ali. Essas pessoas realmente amavam a palavra de Deus, amavam o projeto de Deus, amavam a Deus. Deus era mais importante para eles do que eles mesmos. A história de Abraão, você vê Abraão, Deus manda Abraão sacrificar o próprio filho. Ainda tinha que caminhar por 3 dias com aquele pensamento na cabeça. Você já pensou? Você já pensou? Você que está querendo que Deus te abençoe, você que está querendo ficar rico aí, que Deus te enriqueça, aí Deus fala, não, espera aí, antes de eu te dar o prêmio, aí você, sabe aquele filho que eu te dei, que você ama, você vai matar ele para mim, tá? Sabe o que você vai fazer? Você fala, esse é o diabo que está falando comigo, isso não é Deus, não. Deus pode te dar o que você, até 10 vezes mais, 100 vezes mais o que você sonha. Se ele te fizer uma proposta aí, de qualquer coisinha, um beliscãozinho você não aguenta. Não, o pessoal de hoje não aguenta um beliscão. Está todo mundo adorando por fora, como Jesus falou, sepulcro caiado, por fora tudo lindo. Que isso, irmãos? Deus nos chama a uma realidade, é uma guerra contra nós mesmos. A palavra de Deus ela tem que vir para me confrontar. Os pensamentos colocados por Deus em mim é para me confrontar e para mim aprender que o diabo todos os dias coloca pensamento na nossa cabeça. Todos os dias. Você acorda, fora que até de madrugada ele coloca pensamento na sua cabeça. O que Deus fala? Você tem que ter uma balança justa. Você tem que ter balança, meu irmão. Você tem que aprender. Espera aí. Eu estou com esse pensamento aqui, eu tomei essa atitude, eu falei isso com fulano. Será que eu estou certo? Será que esse pensamento está vindo do céu ou está vindo do inferno? Infelizmente, esse mundo aí, o que está dominando é o pensamento do inferno. Agora, você justificar os pensamentos do inferno para poder dizer que você está certo, aí isso é ridículo, né? Isso é ridículo. Fingido com Deus não vai para frente, não. Entendeu? Você pode fingir para todo mundo, pode fingir até para você. Agora, fingir para Deus, você esquece, meu irmão. Esquece isso daí. Entendeu? É melhor você chegar na presença de Deus pecador, falho, imperfeito, cheio de pensamento do inferno, mas reconhecer, falar, Senhor, eu sou um pecador, olha só os pensamentos que eu tive hoje, olha o que eu falei com Paulo ali, olha o que eu falei com fulano, olha a atitude que eu tomei, né? Estou botando a culpa em todo mundo, o mundo está tudo errado, só eu que estou certo. A hora que você aprender a pesar os seus pensamentos
e trazer eles para passar no filtro da palavra de Deus, você vai ter a oportunidade de ser transformado e de ter a presença de Deus na sua vida. Porque, irmãos, uma das coisas que afastam as pessoas da presença de Deus, primeiro, elas não amarem a Bíblia. Já começa por aí. Tá? Jesus deixa claro no livro de João 5,39, examinais as Escrituras, ou seja, a Bíblia, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então quer dizer que é a Bíblia que vai te dar a vida eterna. É a palavra que está escrita na Bíblia que vai te levar à vida eterna. Ou você acha que é só rezar que você vai ter a vida eterna? A palavra de Deus, julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você só vai conhecer Jesus lendo a Bíblia. E é muito difícil ler a Bíblia. Não é por causa da maneira que é escrita, não é por causa do texto, é porque é o único livro na terra escrito por Deus, é o único livro na terra que diz quem é Deus, qual o projeto de Deus para o ser humano, o que Deus quer de você. E por isso, nas hostes celestiais da maldade, como está escrito no livro de Efésios capítulo 6, os seres espirituais, os demônios, não deixam você ler a Bíblia. E você não enxerga essa realidade, você acha que é forte, mas você é fraco. O que acontece? O dia passa, você não acha tempo para ler a Bíblia. A semana passa, você não acha tempo para ler a Bíblia. Entendeu? Por quê? Porque você não aprendeu ainda que você tem que lutar contra forças espirituais. Nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, não é contra pessoas. É contra seres espirituais. Meu irmão, para pensar. A quantidade de pensamento que os demônios botam na sua cabeça. Ou todos esses pensamentos que você tem aí durante o dia são teus? São teus mesmo? Então quer dizer que você é louco, ou você rasga dinheiro, você deve tomar água de privada, você é louco, porque eu não entendo que um ser humano que ama o outro possa maltratar o outro e ele achar que isso é normal. Isso para mim é loucura, entendeu? Isso é loucura, isso não é normal. Agora, louco mesmo que eu conheço está no hospício. O louco lá do hospício, ele não mata ninguém, não rouba ninguém, ele é louco, de verdade, entendeu? Ele tem deficiência real. Agora, a loucura que nós cometemos aqui na Terra, ela é espiritual. Porque para fazer a maioria das coisas, eu sou certinho, eu faço tudo certinho. Entendeu? Então, irmãos, temos que levar a sério o nosso relacionamento com Deus enquanto é hoje, né? Estamos lendo, irmãos, livro de Números, no capítulo 33. Números 33, diz a palavra do Senhor assim: estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. E essas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel, por alta mão, aos olhos de todos os egípcios. Enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido, entre eles a todo o primogênito, e havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses, partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Piairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Piairote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram um caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. É que essa história de Mara aqui
é uma história interessante. Você pode ver aqui uma referência em Êxodo 14, 22, 15, 22 e 23. E partiram de Mara e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Aluz. E partiram de Aluz e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. Aqui você vai ver uma referência. Não, aqui não. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Quibrote-Taavá. E partiram de Quibrote-Taavá e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. E partiram-se de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. E partiram-se de Rimon-Pérez e acamparam-se em Líbna. E partiram-se de Líbna e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. E partiram-se de Quelata e acamparam-se no monte de Sefer. E partiram do monte de Sefer e acamparam-se em Arada. E partiram-se de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram-se de Maquelote e acamparam-se em Taate. E partiram-se de Taate e acamparam-se em Tara. E partiram de Tara e acamparam-se em Mítica. E partiram-se de Mítica e acamparam-se em Asmona. E partiram-se de Asmona e acamparam-se em Moserote. E partiram-se de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram-se de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or-Agigade. E partiram-se de Or-Agigade e acamparam-se em Jotbatá. E partiram-se de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. E partiram-se de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram-se de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram-se de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, no fim da terra de Edom. Irmãos, às vezes a gente vai ler a Bíblia, em muitas partes tem as genealogias, tem essas citações assim que parece que fica uma coisa chata. Por que eu estou lendo isso aqui? Por quê? Né? Falando tanto assim. Irmãos, a Bíblia tem significado para tudo. Nada na Bíblia é vão. Um dia talvez você vai entender por que disso daqui. Mas como Deus diz claramente lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, aquilo que está revelado nas Escrituras é para o homem, aquilo que está oculto é para Deus. Então, se Deus escreveu assim, é para você ler assim, e você não tem que saltar nem uma vírgula, nem um tio. Nada você pode acrescentar à palavra de Deus e nada pode diminuir dela. Então, se Deus deixa claro isso, como está escrito lá em Deuteronômio e no livro de Apocalipse, você tem que ler da primeira página até a última, e quando você lê, você tem que ler tudo o que está escrito, porque assim Deus quis escrever. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme ao mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Olha aqui, irmãos, você vai ver uma referência muito importante no livro de Números, capítulo 20, versículo 25 e 28, livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 50 e capítulo 10, versículo 6, onde Deus já deixa claro que Moisés tinha que subir esse monte e ia morrer. E era Arão da idade de 123 anos quando morreu no monte Or. E ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul na terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do monte Or e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam-se em Punon. E partiram de Punon e acamparam-se em Obote. E partiram-se de Obote e acamparam-se em Ije-Abarim, no termo de Moabe. E partiram-se de Ije-Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. E partiram-se de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon de Blataim. E partiram-se de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram-se dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo:
fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançarei fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pinturas, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. Aqui você vai ver uma referência importante em Números 32, 21, Êxodo capítulo 15, versículo 9, Êxodo 23, 24 e 33, Êxodo 34, 13, Deuteronômio capítulo 7, versículo 2 e 5, Deuteronômio capítulo 12, versículo 3, Josué capítulo 11, versículo 12 e Juízes capítulo 2, versículo 2. Irmãos, até hoje as pessoas estão com a sua fé. Tem gente que diz que não adora, que não sei o quê, mas tem fé em imagens pintadas, imagens esculpidas de todo tipo de material. E acham que estão fazendo certo, estão fazendo a vontade de Deus, porque são enganados por falsos pastores e falsos religiosos e não leem a Bíblia, né? E querem que Deus se renda a elas e aceite a vontade delas. Mas aqui Deus é claro: e tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porquanto vos tenho dado essa terra para possuí-la, e por sorte herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança, conforme a sorte sair de alguém. Ali a possuirá, segundo as tribos de vossos pais recebereis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes, e será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. E Deus cumpre isso daqui, né? Quando Deus chama a gente, quando Deus faz uma aliança com a gente no batismo, quando Deus traz a gente para a presença dele, nos dá uma Bíblia, ele quer que a gente se separe do mundo. Amém, irmãos?